O grande conflito cósmico entre Cristo e Satanás, entre o bem e o mal, apresentou-se de maneira concreta para os crentes da Idade Média, para aqueles que durante essa idade de obscurantismo espiritual e de domínio do Império Romano Eclesiástico, para aqueles que nesta época procuravam fazer a vontade de Deus. Havia perseguições, havia confiscos, havia mortes. Como então superar, como suportar esta situação? Veja o texto de Hebreus, capítulo 2, versos 14 e 15. Esse texto mostra que eles tinham a fé no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. O texto diz assim: Jesus tornou-se carne. Por meio da sua morte, destruiu o diabo, que tem o poder sobre a morte, ou que tinha o poder sobre a morte. Libertou os que foram escravos toda a vida por causa do medo da morte. Libertou aqueles que, aceitando o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, não tinham mais medo da vida. Estes crentes da Idade Média tinham fé nas promessas, eles estavam firmes nas promessas. Veja o texto de João 14, 19. Porque eu vivo, vocês também viverão. Eles criam nessas palavras do Senhor Jesus. Consideravam a força de Cristo o suficiente para as maiores provações da vida. Encontravam alegria até mesmo na comunhão com Cristo em seus sofrimentos. E sua fidelidade foi um poderoso testemunho para o mundo. Eles olharam além do presente, sabiam pela ressurreição de Cristo que a morte era um inimigo derrotado. Para eles, o domínio da morte fora quebrado. Eles se apegaram às promessas da palavra de Deus e foram vitoriosos. Quando eu estava estudando este texto exatamente, eu me lembrei de um hino que todos nós conhecemos. Infelizmente não temos muito mais cantado os hinos do inário, mas há um hino no inário que chama Firme nas Promessas. E a segunda estrofe desse hino diz assim: firme nas promessas não irei falhar, vindo as tempestades neste meu lidar. Pelo verbo eterno sempre irei lutar, firme nas promessas de Jesus. O que mostra esse verso? Que quaisquer que sejam as nossas provações, nós vamos lutar pelo verbo eterno. Nós vamos estar firmes nas promessas do Senhor Jesus, animados na esperança que essas promessas produzem. A Bíblia garante as promessas da vida eterna. Veja o texto de João 5, 24. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará para a condenação, mas passa da morte para a vida. Crer no Senhor Jesus Cristo e crer em Deus o Pai faz com que passemos da morte para a vida. Ainda João, também no capítulo 11, verso 25 e 26. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que crê em mim nunca morrerá. Palavras do Senhor Jesus para nós, para os crentes ao longo da história, para os crentes da Idade Média, para os crentes da Idade Apostólica, para os crentes de hoje. 1 João 5, 11 a 13. A vida eterna está em Cristo. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Os que creem no Filho de Deus têm a vida eterna. Assim que essa esperança, a esperança da vida eterna, movia os reformadores, moviam aqueles que se opunham ao papado e pregavam a verdade bíblica. Veja o testemunho de Hus. Hus foi queimado em 1415 por causa da sua fé, por causa da fé no Senhor Jesus Cristo. Hus não vacilou diante da prisão, da injustiça e da morte. Ele definhou na prisão por meses,
As condições frias e úmidas acarretaram uma febre que quase acabou com a sua vida. No entanto, a graça de Deus o susteve. Escreva essa carta na prisão e com as mãos algemadas, dizia a um amigo, esperando a sentença de morte amanhã. Quando auxílio de Jesus Cristo, de novo nos encontrarmos na deliciosa paz da vida futura, você saberá como Deus se mostrou misericordioso para comigo. Ele estava dizendo para o seu amigo da prisão, das piores condições, nas vésperas da sua morte, da sua execução. Ele estava dizendo, mas nós nos encontraremos na vida futura. E aí vou mostrar para você como Deus foi misericordioso para comigo. O que é que podia fazer com que Rus, à véspera da morte, à véspera da execução, pudesse encontrar a misericórdia do Senhor Jesus? Era a fé na vida eterna, a esperança da vida eterna. Veja ainda, para concluir, a advertência do apóstolo Paulo no livro de Hebreus, Hebreus 10, 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois o Deus que fez a promessa, ou melhor, pois quem fez a promessa é fiel. Assim, as promessas de Deus sustentaram seu povo em eras passadas, elas nos sustentam agora. O que diz aqui o verso de Paulo, irmãos? Diz assim que Deus é fiel. Ora, se Deus é fiel, irmãos, o que é que se espera de nós? É que também sejamos fiéis, sejamos recíprocos a essa fidelidade de Deus e tenhamos certeza, descansemos, estejamos sempre animados, ainda que em provações, estejamos animados na esperança da vida eterna, na certeza da vida eterna, que foi garantida pela ressurreição do Senhor Jesus Cristo.